Fala, meus reis e rainhas, tudo bem? Aqui é André Rocha e hoje eu vou falar para vocês como vocês conseguem entender tendências, como os usuários estão pesquisando, o que eles estão pesquisando, para você conseguir traçar estratégias para o seu e-commerce e até mesmo entender quais produtos você pode investir para estoque e também investir em anúncios. Então bora comigo que eu vou mostrar cada um deles. Eu vou mostrar as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, porque realmente eu acho elas muito práticas, todas são gratuitas e você consegue extrair muitas ideias, muitas referências e entender o comportamento do mercado com cada uma delas. A primeira que eu vou falar agora é do próprio Google, que é o meu xodó, então realmente o Google ele tem muitas ferramentas que vão te ajudar nesse processo e a primeira não pode deixar de ser o Google Trends. Com o Google Trends, você consegue entender quais são as tendências de mercado e compará-las ao longo do tempo. Ali você vai ter um comparativo entre termos que você pode organizar e compará-los de forma muito fácil. Então vamos supor que eu coloque lá um tema como geladeira e depois eu coloque um tema como geladeira frost free. Ele vai me comparar esses dois termos com tendências, ele não vai me dar números absolutos, mas vai me dar porcentagens ali de tendência e você vai entender, perceber quanto aquele produto está evoluindo ou decaindo nessa tendência. Vai te ajudar muito, por exemplo, se aquele produto ele é só uma moda e já está começando a decair no mercado, então já vai te ajudar aí com a questão de estoque, de precificação e até mesmo do que investir ou não, aonde investir ou não. Então ele ajuda muito nesse sentido e ele já faz comparações muito interessantes com um histórico absurdo que é o histórico do próprio Google. Então ele tem um histórico de anos e anos e você consegue fazer essa comparação de forma bem fácil, bem tranquila. Próxima ferramenta, na verdade não é só uma ferramenta, são várias, mas eu vou pontuar aqui duas dentro de uma para vocês entenderem. São ferramentas de marketplaces grandes. Como assim? Vamos supor, Mercado Livre. O Mercado Livre ele tem um fluxo absurdo de usuários. Ele realmente é o maior do que a gente tem aqui no Brasil e ele vai trazer insights que ajudam a sua empresa a entender também essas tendências e o que os usuários estão realmente pesquisando. Você pode pesquisar no próprio Google, tá? Tendências do Mercado Livre, você vai entrar nessa ferramenta e lá ele vai te mostrar como os usuários estão pesquisando por categorias e quais os produtos mais buscados. Então, se você está começando com e-commerce, precisa entender quais são os melhores produtos, quais produtos possuem maior volume de pesquisa, também entender um pouquinho melhor desse movimento de mercado, eu acho que você deve entrar nessas ferramentas de marketplace, como as tendências do Mercado Livre e também uma outra muito importante que é produtos em alta da Amazon. Também você pode pesquisar no Google, você vai cair direto nela. Ela vai te mostrar a mesma coisa que o Mercado Livre, só que no universo da Amazon. Como eles são grandes e têm um fluxo muito interessante de usuários, você consegue entender tendências de mercado a partir dela. Então, super válido, eu indico e eu utilizo sempre. A partir daqui, você já tem 3 grandes ferramentas para você aumentar ali o seu entendimento do mercado e tudo mais. Mas agora eu vou para a próxima, que realmente é uma que eu utilizo bastante, que não vai te mostrar tendências, mas vai te ajudar a entender quais são as outras possibilidades de pesquisas, palavras-chave e produtos. Eu estou falando de Answer the Public. Answer the Public é um site onde você coloca ali a palavra-chave, seleciona o país, a língua e ele vai te dar uma série de insights de pesquisas semelhantes, diferentes e complexas, que é o que a gente chama de cauda longa. Cauda longa são pesquisas maiores e mais complexas pelos usuários. Então vou usar o mesmo exemplo aqui da geladeira. Quando a pessoa pesquisa já a geladeira, a marca e o tipo com cor, por exemplo,
Toda essa extensão de palavras é chamada de cauda longa. É uma complexidade maior de pesquisa. Ele já está muito mais avançado na jornada de compra. Ele sabe exatamente o que quer. Então, Answer the Public, ele vai te ajudar nesse processo. Ele vai te dar vários insights de como as pessoas estão pesquisando, tanto caudas longas como também menos complexas, para você identificar novas palavras-chave, tendências e até mesmo palavras que as pessoas pesquisam de forma diferente e você não tinha notado ainda, não tinha mapeado. E é uma ferramenta excelente, é gratuita, tem a versão paga, mas você já consegue vários insights importantes ali na versão gratuita. Outro site muito interessante e totalmente gratuito, né, é o Also Asked. Ele vem na mesma linha, na mesma vibe ali do Answer the Public, só que ele também te dá novos insights. Então ele, além de te dar formas com que as pessoas pesquisam, ele também gera muitas outras palavras que possam se referir ao mesmo produto, ao mesmo serviço. Então ele vai agregar muito mais esse movimento de você entender as novas possibilidades e ampliar o seu mercado. Então essas duas você pode trabalhar em conjunto. Elas super funcionam, tem as versões pagas, mas ao mesmo tempo você consegue extrair muito potencial da versão gratuita. Eu acho que vale você começar a entender muito mais e se aprofundar em cada produto que você está pensando em vender ou já vende, porque realmente vai fazer toda a diferença esse tipo de planejamento. Agora o meu queridinho, que é o que eu uso realmente todos os dias, em todos os clientes, basicamente, que é o planejador de palavras-chave do Google Ads. Ele é totalmente gratuito e ele é completíssimo. Além dele criar tendências sazonais das palavras que você definiu para ele listar, ele também vai entender novas palavras-chave, vai te mostrar referências de mercado, como por exemplo, se você pesquisa um produto e ele identifica que aquela pesquisa também serve para outra pesquisa se referindo ao mesmo produto, ele vai te trazer essa referência na tela para você. E o mais importante, ele vai te falar volume de pesquisa, que é o sensacional para a gente entender quantas pessoas estão pesquisando aquilo. Ele vai te trazer custo, então ele vai te falar qual é o custo médio daquela palavra-chave, o custo por clique, nível de concorrência para aquela palavra-chave, qual é o valor por clique para você se manter no topo, por exemplo. Então ele é bem completo nesse sentido. Outro ponto também que eu gosto muito dessa ferramenta é que ele te dá previsões futuras de investimento, de orçamento, de alcance, de custo por clique. Então você pode criar o seu planejamento todo do mês seguinte, já prevendo essa atração, já entendendo esse processo. Então super recomendo, é a que eu mais uso e realmente faz muito sentido e muita diferença. Porque além de você entender o seu mercado e principalmente a concorrência, você entende também onde você precisa investir, como você precisa investir. Outro ponto também legal é quanto você precisa investir. A gente vai ter um vídeo só falando sobre isso, o quanto você deve investir, como saber valores mínimos de investimento para cada setor, para cada tipo de produto ou segmento. Mas assim, tirando essas ferramentas que eu mostrei que são exatamente para entender tendências, sazonalidades, valores e volume de pesquisa, eu também gosto de ir na unha, ir na raça. Então eu também faço pesquisas no Google. Então eu aconselho você, além dessas ferramentas, coloca lá, digita os seus produtos, os seus serviços no próprio Google, que ele vai te dar, além de tendências de palavras-chave e anúncios para você entender também como que as pessoas pesquisam e outros pontos, embaixo ele vai te dar vários insights de pesquisas relacionadas. Essas pesquisas relacionadas às vezes não são mapeadas nessas outras ferramentas, mas que já me geraram muito resultado nas minhas campanhas atuais. Então acho que vale a pena você visitar, fazer várias pesquisas desse tipo, na unha mesmo, entendendo ali o comportamento que o próprio Google vai te trazer. É lógico que esse comportamento ele vai te trazer já
entendendo o seu comportamento de consumo, então ele já é enviesado, mas ao mesmo tempo ele vai te ajudar no processo como um todo, geralmente traz outras tendências que podem te dar um insight e realmente fazer com que o seu e-commerce cresça em algum ponto específico. Eu espero que vocês utilizem muito essas ferramentas, fuçem bastante nas ferramentas, se aprofundem nelas, vale a pena investir um pouco a mais, pegar a versão Pro dessas ferramentas que tem essa possibilidade, como Answer the Public, Also Asked, e principalmente investir tempo, porque você precisa estudar a tendência de mercado para crescer e para investir nos lugares certos. Eu não falo só investir em produto, mas também investir em anúncios. Você sempre precisa ter esse direcionamento e essas ferramentas vão ajudar vocês demais nesse processo. Curtiu esse conteúdo? Então você vai seguir o canal, vai curtir, vai compartilhar, porque toda semana a gente tem conteúdo novo sobre e-commerce. A gente vai falar de muita coisa. Fica ligado, porque realmente, se você quer crescer, quer escalar o seu negócio, é esse o caminho. Valeu e buenos dias, buenas tardes, buenas noites.